Começa agora Pessoas de Valor e agora para mais de 196 países através da Soul TV. Mas hoje em particular vou mandar um abraço pro pessoal da 40 Graus TV lá de Salvador, porque a gente está bombando lá diariamente de segunda a sexta-feira às 8 da noite e às 9 horas às 9. E a audiência lá não para, a gente recebendo um monte de mensagens e eu tô com duas pessoas aqui que são gênios. Um é gênio da arte, outro é gênio do texto. Dois super criativos, Paulo Valengo, que quem assistiu Pessoas de Valor já há um tempo já conhece, e Alexandre Bar, que quem não conhece o Bar? Né? Assim, sejam bem-vindos ao programa. A gente está numa fase que agora eu estou esnobando, que agora o programa é internacional, saca? Assim, agora por conta do Godoy, o pessoal que a gente tem bons padrinhos, anjos da guarda, que nos colocaram, né, numa outra plataforma que agora a gente tem um alcance muito legal e tem recebido assim, um feedback bem bacana. A gente até brincou nos bastidores, né? A gente já estava no YouTube, que também é internacional. Mas é diferente você falar assim, agora a gente está aqui num canal de televisão, principalmente em canais tão especiais como esse que a gente está veiculando. E hoje, particularmente, nós estamos praticamente no início de um semestre que entram novos alunos nas universidades, querendo ser criativos, querendo trabalhar com texto, com criação, com publicidade, com jornalismo. E vocês estão já há um bom tempo, mais de 30 anos fazendo isso. E o que falar para essa molecada? Se hoje tivesse assim, primeiro dia de aula, o que falar para esses caras, vocês que estão nesse exato momento lançando uma obra, que é uma obra muito especial, a gente vai falar no programa um pouquinho sobre isso. Mas que mensagem que a gente poderia dar para começar o programa para quem está nos assistindo no Brasil ou no mundo, que está começando agora e quer desenvolver essa área de ser criativo e trabalhar com redação, com literatura, com arte no Brasil? Que responsabilidade que ele deu pra gente agora. Chama de louco, vai, fica mais fácil. Seu louco, não faça isso com você. Olha, não tem assim uma fórmula, né, uma receita, né, para chegar, façam isso ou façam aquilo. Eu acho que tem que fazer o que ama, na verdade, assim, buscar, se identificar com as coisas que curte fazer. Sim. E investir nisso. Então, assim, e entender que tudo é matéria-prima para você se desenvolver, né? Você construir um bom repertório de experiências, né? Tudo serve, né? Você absorver cada vez mais conhecimento, cada vez mais referências. Eu acho que talvez seja um caminho interessante para esse desenvolvimento. Porque também entra um pouco, até para puxar para você, Bar, essa ideia de que as pessoas acham que nasceram. Por exemplo, eu vejo o Bar desenhando, aí fico pensando, o Bar nasceu para ser design, o Paulo nasceu para ser redator e tal. E aí a gente acredita muito nessa coisa do dom da criatividade ou da vocação criativa. E na verdade tem muita técnica, né? Você ensina lá na universidade pessoas que de repente nem sabiam mexer num software ou que não sabiam segurar numa caneta ou um lápis e hoje são grandes profissionais. É engraçado que eu estava falando com os alunos essa semana justamente sobre isso, né? Porque a gente estava conversando sobre a questão da história da arte e as pessoas sempre usam a palavra dom, né, para quem faz escultura ou pintura ou escreve. E eu falei para eles, olha, na verdade vocês não têm que pensar como algo místico, né, algo que foi dado de presente, porque na verdade é uma questão de trabalho, de suor, né? Porque a pessoa ela pode nascer com habilidades diferentes, ela pode ser mais sensível à questão auditiva, ou tátil, ou visual, e ela vai desenvolver essas habilidades com o passar do tempo. Mas se ela não desenvolve as habilidades, ela fica lá adormecida. Então não adianta você falar assim, tem o dom, se você não trabalha em cima dele. Então, eu vou também muito em direção a isso que o Paulo falou, da questão do repertório que você tem. Não adianta, por exemplo, a pessoa que ela só entende de um tipo de expressão artística, por exemplo, só o desenho, e não tem outras coisas que vão complementar aquele desenho. Então, por exemplo, tem que entender um pouco de escultura, tem que gostar de música, tem que gostar de teatro, tem que ir na praia com os amigos, tem que sentar em algum lugar e comer junto com alguém e prestar atenção mesmo e vivenciar aquilo para que ela tenha uma bagagem e possa depois refletir isso na arte que ela está querendo produzir. Uma coisa que eu vejo que é interessante de trazer aqui para a discussão para quem está nos assistindo, e não só para os mais jovens, mas o Paulo falou um pouco essa coisa da paixão, né, de gostar do que está fazendo. Eu falo muito isso do flow, né, de a gente estar em flow, assim, de realmente estar se entregando para aquilo que faz, tal. Entra um pouquinho na nossa profissão
essa coisa de estar 24 horas se inspirando, porque, por exemplo, você falou, a gente está na praia ou está em lugar... Na prática, a gente está trabalhando 24 horas, porque a gente pode estar em casa assistindo um seriado, ou tá caminhando numa praia deserta e, de repente, de lá vir um insight para um texto, para alguma coisa nesse sentido. E aí, por conta desses insights, por causa dessas experiências 24 horas, como que fica o cérebro das pessoas que trabalham com isso? Porque assim, você tem que estar criando 24 horas. Como que é isso? Parece que não para, né? Parece que ele está assim trabalhando loucamente, né? Não, acho que não. Acho que, assim, lógico, dá essa sensação, mas você não tem que ficar também o tempo todo. Você tem que relaxar também. Tá. Tem que relaxar, você tem que dar um tempo também. Né? Assim, em outras palavras, tem um momento que você não queria? Tem um momento que você fala assim, não, agora eu vou me desligar e não vou pensar em nada? Tem isso? Tem. Talvez você não tenha tanto controle, né? Você, agora vou desligar, Vira né? a chave, Vou né? ficar... E o cérebro vai lá teimoso e continua, né? Ele viu alguma coisa que chamou atenção, aí já vai em cima daquilo e já vai desenvolvendo outras coisas, né? Inspirado. Porque eu, por exemplo, eu já vi o Bar em sala de aula desenhando ali, eu pensando, o que ele está fazendo? Ele estava num horário entre uma aula e outra e ele estava desenhando. Eu falei, poxa, esse cara, no cérebro dele, teu cérebro está sempre pensando em imagem? Então, é uma coisa que me alivia, às vezes, a pressão. Então, às vezes, tem alguns desenhos que, como eles são direcionados, eu tenho que focar naquilo que eu estou fazendo. Se é um trabalho encomendado, se é alguma atividade que eu tenho que mostrar para as pessoas. Mas, às vezes, é alguma coisa só para relaxar mesmo. Né? E eu uso o desenho para poder extravasar, uso como uma válvula de escape. Então, quando eu estou rabiscando, sem saber o que vai sair daquilo ali, né, que é aquele famoso desenho cego, né, que você vai de qualquer jeito, isso daí me ajuda a pensar em outras coisas. Porque, na verdade, a técnica eu já fui desenvolvendo durante anos da minha vida. É o exercício. Você é o treino que a gente fala, assim, tem que treinar, não adianta dominar, por exemplo, né, a gente usa muito o exemplo de preciso aprender um novo idioma, né? Aí tudo bem, você foi lá, fez o curso, né? E aí deu um tempo, parou, não falou mais e tal, não sei o que, achou, não, já sei, já domino. Mas se você não tiver constantemente treinando, exercitando, você vai perdendo também. Às vezes você domina uma ferramenta, né? É questão de habilidade mesmo. A habilidade é uma coisa que tem que ter prática o tempo inteiro. Até falo muito do chá, né? De conhecimento, habilidade e atitude. Quer dizer, não adianta você ter o conhecimento se você não tiver habilidade. E a habilidade é prática, né? A habilidade é o exercício. Aí me vem uma questão de inspiração. Aonde que vem inspiração, por exemplo, para uma pessoa como o Bar, ser tão conectada com esse universo, por exemplo, de quadrinhos, de Marvel, de DC Comics e tal, você faz mockups, faz miniaturas, assim, a tua construção, né, para quem conhece o seu trabalho, quem não conhece é só ir nas redes sociais e vai ver lá o Bar, né, de qualquer parte que você tiver, depois a gente coloca no GC também o Instagram de cada um e tal, mas assim, você tem uma conexão com uma coisa que para mim me vem muito universo, eu também sou fissurado em séries, claro, e filmes, mas me vem muito o universo de o quanto esse universo dos quadrinhos te inspirou para ser quem você é. Então, eu comecei, na verdade, inspirado pela televisão, né? Porque a gente veio de uma época que você não podia ficar mudando de canal toda hora, só tinha aqueles programas específicos em determinado horário. E aí, a não possibilidade de ter algumas coisas que apareceram na televisão me fez tentar copiar o que eu estava vendo na televisão. E tinha que ser muito rápido, porque passava a cena e eu tinha que copiar ou guardar na memória aquilo que eu tinha acabado de ver. Né? Então, isso acabou me influenciando. E era uma mescla de coisas, era, por exemplo, até desenhos e coisas que não passam mais, como Super Dínamo, Ultraman, né? Até, sabe, eram... Que hoje, quando a gente vê na memória, assim, no YouTube, num vídeo, fala, meu, como que eu assistia isso, né? Porque era muito tosco, né? Era muito tosco, e eu pegava, assistia e ficava copiando. Então, isso me fez procurar da onde vinham as inspirações que eu estava usando ali no papel, onde eu podia buscar mais imagens. E naquela época a gente não tinha internet, então você tinha que ou comprar uma revista importada, ou pedir para um amigo, ou alguém que vinha de outro país para ver se o cara trazia, e aí você vai acumulando. Então você tinha aquela dificuldade e forçava você a procurar e o teu cérebro guardar aquilo na memória. E aí isso vai desenvolvendo
um arquivo enorme, né, na tua memória de coisas que você gosta, de que você quer, e você vai fazendo essas conexões. Ah, então essa série é baseada em tal coisa, de onde veio aquilo ali? Né? Ah, quando eu fui assistir Star Wars no cinema, fui assistir, pô, Star Wars aqui, mas de onde o cara tirou essa ideia? É parecido com aquele outro, e você vai fazendo essas... Muitos, inclusive, Bara, até para puxar um pouco para esse aspecto que você citou agora, muitos comentaram que o cinema, ele tem uma longevidade, conseguiu dar uma sequência, uma vida útil maior, por causa da referência dos quadrinhos, porque muitos dos filmes, né, os grandes sucessos do cinema tal, acabaram vindo dessa inspiração, e aí a gente tem os caras que realmente fizeram essa transição do quadrinho para o cinema. Só que aí eu fiz essa entrada das histórias em quadrinho para entrar um pouco no circuito, porque vocês estão falando de inspirar. Como que vem essa coisa de inspirar o universo infantil? Porque agora, nesse exato momento, a gente está conversando aqui em Santos, na de casa, e esses dois malucos estão lançando um negócio incrível, estão lançando um livro infantil. Aí um cara que escreveu e é super premiado, peças publicitárias, dá aula em faculdades de comunicação já há muito tempo, de repente podia escrever sobre tudo, né? Sobre história, storytelling e tal. Aí vai lá e vai escrever uma história para criança, sendo que pelo que me parece a tua filha não é mais criança, já está na faculdade. Da onde vem essa inspiração para de repente ir para esse segmento? É engraçado você falar sobre isso, porque às vezes eu mesmo fico me perguntando, né? Por que de repente escrevi uma história infantil e resolvi lançar um livro, né? Infantil. Eu não tenho uma bagagem anterior em relação a isso. Não dou aula para turmas infantis, né? Sim. Não tenho criança pequena em casa atualmente, né? Como você falou. É engraçado isso, assim. E foi louco, porque tudo que tem na biblioteca da minha filha, vamos falar assim, na estante dela, eu praticamente li tudo, desde que ela, né, desde pequenininha, tudo que ela foi ganhando, né, dos meus irmãos, né, dos tios dela e tal, eu ia lá e lia. Não era para mim, né? Não era para minha idade. Mas estava aprendendo, de certa forma. Mas achava incrível, achava assim, eu falei, nossa, essa narrativa é muito boa. Essas ilustrações são maravilhosas. Então, assim, acho que da mesma forma que a criança se encanta com a história, se envolve nela, eu também. Mas não era um objetivo. Nunca pensei, não, eu quero escrever um livro infantil. Eu vou falar para vocês que aconteceu. E no meio da pandemia, eu acho que isso pode ter ajudado. Né? Uma parte que você está lá meio, né, limitado, né? Você não pode sair de casa, e um belo dia, um insight, né? A questão da cadeira de rodas, a gente vai falar um pouquinho daqui a Tem que tomar cuidado com spoilers, porque a gente tem que falar do livro, mas não pode entregar toda a história para as pessoas que estão nos assistindo poderem adquirir o livro. Inclusive, o livro está no digital, assim, as pessoas conseguem acessar do planeta, né? Então, de qualquer parte que você estiver assistindo, vamos supor, você está aí assistindo na 40 Graus TV, está em Salvador ou está na Londres TV, não importa onde você está, fala assim, não, eu vou querer, como que eu faço? Super tranquilo, porque depois a gente vai deixar o link também para as pessoas poderem acessar pela internet. O livro é a cadeira mágica do meu vizinho. Essa cadeira é uma cadeira de rodas, né, de uma criança que não pode andar, ou que não consegue andar. E aí, acho que eu fiquei com acho que muita gente, né, fica assim, né, como é que uma criança com limitação interage com outras crianças? Será que ela não é deixada de lado em muitas situações? Vamos brincar. Ele não pode correr com a gente. Ele não pode chutar uma bola. No caso de cadeira de rodas, muitas vezes se trata de uma limitação motora, mas às vezes também vem por trás outras limitações. Por uma criança PC está numa cadeira de rodas, mas de repente ela tem também alguns outros tipos de déficit e assim por diante, né? E aí eu juntei com a imaginação natural das crianças, né? Por quê? Talvez a gente coloque limitação, né? E para a criança é muito mais fácil lidar com isso. A gente que tem os preconceitos já, né? A criança, de repente, não entende os nossos próprios preconceitos, né? Tem que brincar daquela forma sempre. Não, a gente pode inventar novas formas de brincar em que a gente consiga inserir, né, o cadeirante, a cadeirante, na brincadeira, na imaginação.
Sim. E o que eu achei interessante, até puxando um pouquinho para essa questão do design gráfico, da direção de arte, é que conhecendo teus traços e conhecendo tudo que você faz, você escolheu uma linha de traço para esse livro que desperta muito a imaginação, né? Porque quando eu vejo, assim, né, que eu tive a oportunidade de ver um pouco esses personagens, aí fica a sensação, assim, de que ali eu ainda posso construir mais na minha própria imaginação, porque não é nada assim, tipo 3D resolvido, olha, esse aqui é o fulano, né? Isso foi proposital? É dentro desse... Eu peguei o insight ou eu estou chutando feio, assim? A gente pensou assim, quando a gente começou a conversar sobre como seria design dos personagens, como é que seria a estética deles, do próprio livro, a gente pensou, pô, tem que ser alguma coisa leve, né? Alguma coisa que se afastasse um pouco desse... Não ser drama. Daquele quadrinho que eu estou acostumado a fazer, mais pesado, e uma coisa mais leve. Então, primeiro pela paleta de cor, a gente escolheu uma paleta mais suave, um tom mais pastel, mais colorido, né? Mais alegre. E depois a questão do formato dos personagens. Então a gente começou a lembrar coisas que a filha dele assistiu, que os meus filhos assistiam quando eram mais pequenininhos, assim. As referências, né? As referências de imagem que eles tinham, e eu comecei a fazer o design deles a partir dessas referências. Então iam vários desenhos que eles assistiam na Cultura, na TV Cultura, que assistiam no Nickelodeon. Então a gente falou, por que a gente pode fazer? Então foi desenhando aquele formato. E aí eu pensei, vamos fazer um formato que assim, que relembra essas animações infantis e ao mesmo tempo é um tipo de desenho que uma criança poderia fazer. Então, que tipo de desenho a criança gostaria de ter? Algo mais suave, como um desenho feito em aquarela. Porque, na verdade, gera uma empatia mesmo, né? Foi a percepção que eu tive que, assim, era uma coisa que não era para entregar como deveria ser. Porque, às vezes, você pega, por exemplo, uma ilustração que você fala assim, poxa, esse desenho está tão finalizado que fica a ideia seguinte, eu não tenho como trabalhar mais do que isso que já está lá. E a sensação que dá dos personagens por essa linha, e eu fico feliz porque a tua explicação corrobora um pouco o meu raciocínio, que é justamente você poder olhar os personagens, se envolver na história e ao mesmo tempo ter uma ideia de que você está construindo junto porque está muito próximo da minha linguagem, tanto no texto como no designer, né? Eu vou fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer um intervalo muito rápido, porque você sabe que o programa voa, a gente volta em um minutinho aqui no Pessoas de Valor. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Vou deixar um abraço para o Feitosa, lá da 40 Graus TV de Salvador, que é um cara muito bacana, tem dado um apoio super grande. Hoje a gente tem muita coisa que é construído de conteúdo por conta dos influenciadores digitais. Aí eu fico pensando, né? Poxa, será que ainda vai ter livros? Como assim, né? Livro físico, papel, né? Mesmo que fosse e-book, né? Não é nem o caso, mas livro ainda é uma coisa assim que tá assim, né? Poxa, ainda tem livro, né? E aí? E é engraçado isso, né? Porque tem essa imagem mesmo, né? Mas tem o pessoal da resistência, né? E que faz muito sucesso também, e com livros físicos também. Eu acho que é a questão da resistência mesmo, né? Acho que os pais que, né, tiveram uma infância muito forte de livro físico mesmo, né?
Tenta ainda trazer isso para as próximas gerações, assim. Por exemplo, nós, né? Nós ainda lemos para os nossos filhos, né? A escola ainda tenta trabalhar isso. Parece uma batalha meio ingrata, né? Tipo, não, vocês não vão. Não, eu como eu tô aqui entre amigos e os nossos telespectadores são amigos também, eu diria que a gente está numa luta inglória, porque a sensação que dá quando esses caras chegam para mim e falam assim, ó, tô lançando um livro, é que assim, nossa, ele está sendo responsável por lançar o último livro do planeta. Porque será que vai ter livro depois de vocês? Eu espero que vocês lancem uma coleção e venham muitos por aí, claro. Mas assim, a gente entrevistei a Carol Porto, né, que é contadora de histórias, a gente estava falando até dela, bastidores, faz um trabalho incrível, e tantas outras pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive autores de livros infantis, e aí eu fico assim, caramba, parece que a gente está, sabe, lutando contra o tempo mesmo, porque a tendência é disso tudo virar coisa do passado. Então, a gente, logo depois da pandemia, né, no ano passado, a gente, eu e o Mauro de Abreu, né, a gente quis criar uma editora de quadrinhos, também indo na contramão da história, né, porque tudo hoje é digital, e a gente quis criar uma editora de quadrinhos físico e a gente aproveitou isso para trabalhar também com o Paulo a questão do livro infantil. Então, a gente teve como meta isso, trabalhar com quadrinhos, né, e trabalhar com livro infantil. Os quadrinhos, porque a gente queria trabalhar como era o pensamento das editoras de quadrinho antiga, tipo a Timely, que deu origem à Marvel, né? A DC Comics, né? Que era a Detective Comics, então a gente quis trabalhar dentro dessa linha. Até mesmo a questão da narrativa, que tipo de narrativa a gente ia usar para trabalhar em cima disso. Então a gente usou textos mais simples, mais fáceis, né? Com uma pegada não verborrágica, né? Onde a gente consegue fazer um meio termo entre a questão da imagem e o textual, né? Para que justamente atingir esse público que está acostumado com internet, com uma linguagem rápida, né? Como eu consigo atingir esse público? Como é que eu consigo falar com ele? Então a gente começou a analisar. Mas ainda dentro da plataforma física mesmo, assim, porque quando você fala isso tudo, assim, não trazer para o universo do digital. Mas ver qual era a linguagem do digital para trazer para o físico. Sim, sim, a linguagem do digital, porque assim, se eu lançasse alguma coisa no físico com a linguagem antiga do físico, né, o tipo de balão, de texto e tudo mais que eu estou trabalhando, eu não conseguiria atrair esse público. Eu não consigo conversar com ele, não consigo furar a bolha, entendeu? Sim. Então a ideia que a gente tem é justamente furar essa bolha, né? Sair desse público que está acostumado a ler quadrinho, que na verdade envelheceu, né? E está acostumado com outro tipo de diálogo, e atingir esse público que está acostumado com o digital, com uma leitura mais rápida. Então o que a gente percebe é que eu tenho participado de vários eventos, né? E a gente vai fazendo uma métrica, assim, do que está rolando entre essa molecada de 10, 11, 12 anos, né? A gente percebe que eles leem, né? Eles leem. O problema é como a leitura é apresentada para eles. É que tem isso também, essa coisa dos paradigmas, né, dos modelos, porque, por exemplo, eu ia estudar, né, e eu acho que vocês também passaram por isso, de ir na biblioteca estudar, aí lá tinha as enciclopédias, então se o pai tivesse um poder aquisitivo para ter aqueles livros em casa para pesquisar. Então, assim, você via a leitura como algo duro, né, como algo muito, muito cheio de texto e tal, então isso, de certa forma, era pouco palatável. E aí você fica imaginando, para minha filha que está nessa coisa do tablet, do smartphone, ou seja, tudo muito tecnológico, parar numa plataforma física, ela fica no livro e fala, pô, o livro não mexe, né? Então, assim, ter que buscar esses formatos também para pro offline, não se perder pro online, né? É bem difícil, né? Principalmente na questão da direção de arte, né? Os textos, por exemplo, têm que ser muito mais enxutos, por exemplo, porque de repente você fazer um livro que tem muito texto e não tem muita imagem, de repente corre o risco de a pessoa se perder. É interessante você falar isso, porque quando eu escrevi, né, essa história, eu não sabia se ela era boa, se ela é interessante, se as crianças iam gostar ou não. A gente faz uns testes, né? A gente manda para alguns amigos que têm filhos pequenos, né? E é engraçado porque era só o texto. Só mandei o texto, não tinha o livro, não tinha ilustração, não tinha nada. Era a ideia, né? Eram os pais contando essa história, lendo para os filhos. Sim. Simplesmente esse era o momento. Eu acho que é interessante isso também, porque é uma outra forma, né? Você falou, estamos, né, as crianças estão ali, tudo aqui, tudo interagindo, tudo mexendo, né? E
Eu acho que é uma outra forma de interação de pais com filhos, você pegar uma história e ler para ele. Sim. Até novo, né? Isso é antigo. Até porque cá entre nós, né, como neuropsicólogo agora falando, né, a gente que estuda essa parte do comportamento, né? Assim, muitas vezes o filho fala, pai, lê essa história aqui para mim, ou então o pai vem brincar comigo. Na verdade, ele quer trazer aquele adulto para o universo da criança, né? Então, o ato do pai estar lendo para aquela criança, muitas vezes é estar levando esse universo para se aproximar da criança. É um código de aproximação, né? Um amigo meu mandou um áudio da reação do filho, ele terminando de ler a história, perguntando para o filho, né? E aí, o que você achou e tal? E o menino rindo, ele repetia trechos da história porque ele estava achando muito engraçado e falava, de novo, conta de novo. Sim. E ele falou, você quer que eu conte de novo? Ele falou, Paulo, ele já li essa história mais 5 vezes para ele. E ele dá risada em todas as vezes. Sim. Porque talvez não é só porque a história é divertida, é engraçada, é o pai que está contando para ele. Sim. Imagina isso com ilustração. Lógico. Eu fico pensando nessa questão do pano de fundo, né, da inclusão e da diversidade, né, que passa também, né, o quanto também tem esse lado da literatura de contribuir, porque às vezes eu fico assim, eu dou palestras às vezes para professores e as pessoas falam assim, os alunos hoje em dia leem pouco. Aí se você for pensar, tem uma pesquisa lá de Harvard, né, que fala assim, uma criança até um adolescente lê em torno de 22 mil páginas. Aí você fala, não é que lê pouco, é que ele lê diferente. Então, por exemplo, você vai ler um Twitter, aí você vai ler um monte de conteúdos, e aí de repente você lê várias páginas, só que não é uma coisa linear, porque são vários publicadores, vários influenciadores. Então, assim, a forma de percepção é diferente, mas não significa que está lendo pouco. E isso também, às vezes, é uma coisa que as pessoas da nossa geração falam, hoje em dia, o que vai ser dessa molecada que não lê, que não sei o quê? Depende do interesse que você desperte, porque, claro, o videogame é muito mais atraente do que, de repente, um livro que só tem texto. Mas se você coloca uma direção de arte, você coloca um design gráfico, aí a gente está falando de um outro nível de contribuição, né? Agora me fala uma coisa, qual é a editora que você criou com o Mauro? Mandar um abraço para o Mauro, né? Qual é o nome da editora para a gente colocar no rodapé também o site? Porque se por acaso você estiver assistindo o programa e for de qualquer região, de qualquer parte, como a gente está no online, vocês podem acessar. Fala aí pra gente. O nome da nossa editora é Kaiju Editora, não é? O Kaiju é aquele monstro japonês gigante. Pelo nome da editora, você já sabe a influência dos caras. A gente pegou essa influência porque é uma influência para nós, assim, da nossa faixa etária, de ver aqueles antigos filmes do Godzilla, né? Sim, e o site o link tá aparecendo no vídeo para vocês, tá bom? Desses monstros gigantes, então vamos usar o monstro gigante, né? E eu fiquei sabendo há pouco tempo, por o filho de um amigo meu, né, que estuda japonês, que o kaiju ele é composto por 2 kanjis japoneses, né? Que um quer dizer mutação e o outro quer dizer o monstro, né? Então, monstro mutante, alguma coisa assim. E na verdade a gente tem que se transformar, né? Então a mutação faz parte desse trabalho que a gente quer trazer. E o livro? Quem tiver, por exemplo, lá em Salvador ou em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, aí tá lá e fala assim, mas como que eu acesso? Eu quero ler essa história para o meu filho. E aí, como que eu faço? Então, a gente está com uma campanha no Catarse, né, que é um crowdfunding, né, e é só você digitar no Catarse a cadeira mágica, né, do meu vizinho. E aí, quando você digita, vai aparecer a campanha e aí você pode entrar lá e já encomendar o seu. Aí a pessoa já encomenda, ela vai contribuir, na verdade é uma pré-venda. Sim, é uma pré-venda. A pessoa vai lá, ela está fazendo um voucher para poder depois pegar. Sim. Aí a gente tem os prêmios lá, né, que incluem, por exemplo, de acordo com os prêmios, vai aumentando um pouquinho. Aí tem o kit lá que você pode ter os chaveiros, adesivos. Sim. E tem a cereja do bolo. Essa é legal, hein, gente? Presta atenção, que essa aí não é para qualquer um. Se você quiser me mandar a foto de uma criança, eu vou transformar essa foto num personagem do livro para você ter ela junto com os personagens do livro. Perfeito. E isso você não vai conseguir nenhuma inteligência artificial, porque a inteligência humana que faz, né? É bom falar isso, porque nessa fase que a gente está de colocar foto e inteligência artificial para ver como que fica versão A, versão B, no caso aqui é feito por realmente um diretor de arte, um design incrível que é o Bar. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Os links estão todos aparecendo aí e vou falar uma coisa para você. Se você estiver assistindo esse programa e não for lá no link e não contribuir com essa campanha do livro, eu tô de mal de você, tá bom? Fica aí com a programação das emissoras que estão exibindo pessoas de valor. A gente se encontra na semana que vem, tá bom? Até mais.